Vamos falar agora de redação. E o que eu tenho a dizer sobre redação é muito simples. Primeiro, porque eu não sou professor de português, eu vejo a redação da mesma forma que vocês, como uma pessoa leiga no assunto, né? Mas como eu corrijo muita redação e eu tenho um blog, eu escrevo bastante, então eu tenho uma facilidade em relação a essa situação, né? Então vamos lá. Uma redação ideal é aquela redação que tenha uns 4 parágrafos. Você utiliza um primeiro parágrafo para introduzir uma situação, para introduzir um assunto, 2 parágrafos para ponderar acerca do assunto e o último parágrafo para chegar numa conclusão ou para dizer como é que projetar o futuro, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos falar do agente penitenciário, né? Você começa o seguinte: a profissão de agente penitenciário é uma atividade que visa ressocializar, buscar junto à sociedade uma maneira de trabalhar a execução da pena. Então, assim, tô falando assim, né? Claro, é difícil a gente chegar e falar um texto. Na nossa fala, a gente repete muito determinados termos. Por exemplo, você fala agente penitenciário mais de uma vez numa mesma frase. Isso tem que ser evitado na redação. Isso mostra uma falta de criatividade ou de conteúdo mesmo, né? Então você pode começar essa introdução. O agente penitenciário exerce suas atividades em uma unidade prisional e executa funções como escolta e custódia de detentos e é um agente da ressocialização. Segundo parágrafo. É uma profissão complexa, porém muito importante para a sociedade, vírgula. Aí você dá continuidade, né? Trazendo aí uma argumentação, defendendo algo, não como primeira pessoa, tipo, eu acredito que o agente penitenciário é importante, não. Você fala em terceira pessoa. Você fala, o agente penitenciário, a função do agente penitenciário é importante, visa ressocializar, criar um ambiente de segurança em uma unidade prisional. Aí entra com a terceira argumentação, né, terceiro parágrafo. O primeiro descreve o segundo argumento, o terceiro os órgãos, né? Você pode botar assim: as entidades de direitos humanos sempre questionam a função do agente penitenciário, e aí você coloca ali a argumentação deles, né? Você trabalha 2 argumentações, a primeira que é importante, a segunda o que pensam acerca dessa atividade, mas sem radicalizar, sem falar que o agente é o torturador ou que o agente dá muita regalia para o preso. Tem que ter cuidado, tem que usar o eufemismo na hora que for falar isso, porque a gente não sabe como é que a pessoa, o examinador, ele vai analisar esse conteúdo, né? É muito subjetivo a correção. Às vezes você dá uma correção para alguém, alguém pode analisar de uma maneira, outra pessoa analisa de uma outra maneira. Então a redação ela tem essa falha, assim. Outra coisa importante é que você deve evitar letra de música, letra de lei, né? Partes de artigo, para que não... Porque na hora que o examinador olhar, ele vai perceber e vai ver que você usou isso, pegou isso de algum lugar. Às vezes ele pode julgar até no Google, se ele achar que você pegou isso de algum lugar, e isso com certeza para você vai ser muito prejudicial. Faz uma letra boa,
evita fazer letra de forma, às vezes, porque quem faz letra de forma costuma confundir com cursiva, né? Principalmente igual o R, né? O cara coloca o R lá de letra de forma, de cursiva na letra de forma e vice-versa. Desenha, né? Abaixa lá a cabeça, põe a mão aqui, desenha a letra, faz ela bem desenhada, porque uma letra mal feita, ela cansa, né? O examinador, ele já viu várias redações, de repente ele vai ver aquela letra feia, ele não vai analisar de forma a considerar muita coisa, porque ele nem vai entender muito, né? Às vezes a gente escreve as coisas, a gente mesmo não consegue ler, agora imagina o examinador. Outra coisa, o edital fala que é no mínimo 21 linhas, né? Deixa eu conferir aqui, o edital no mínimo 20 linhas e no máximo 30, né? Estou com o edital aberto aqui. Então, imagina só, se você consegue trabalhar seu tema em 25, 26 linhas, acho que não é necessário você fazer 30 linhas, porque você corre o risco de perder pontos. São 4, 5 linhas a mais que você vai dar para o examinador observar e de repente tirar um ponto seu. Quando você começar a redação, você tenta concordar o sujeito com o verbo. O que eu mais vejo quando eu corrijo redação, as falhas, é o seguinte, coisas assim banais. Você confundir plural com singular. Por exemplo, né? A bandeira do Brasil está no pedestal, né? A bandeira do Brasil está no mastro virado. Deixa eu tentar formular alguma coisa aqui na cabeça aqui. Como eu não sou da área do português, então é até difícil, né? Mas vamos colocar aí, né? Quando você tem uma frase complexa, a bandeira do Brasil é verde. E se você colocar amarela, aí já tem uma flexão, né? A bandeira do Brasil é amarela. Aí tem gente que confunde, coloca assim, né? A bandeira do Brasil que está sobre o mastro é amarela. Beleza, concordou, bandeira amarela, né? Agora, a bandeira do Brasil que está sobre o mastro é amarelo. Aí você teve um probleminha aí, não concordou. Mas o mastro te atrapalhou. Foi ele que confundiu sua cabeça. Na hora de você entender o mecanismo da concordância, você tentou concordar com o final, que é o mastro, né? Concordância de plural, o pessoal erra muito, o pessoal repete muito palavras, mesmos termos, o pessoal é redundante. Outra coisa também é a questão do citar siglas, citar novela, ator, nomes, citar pesquisa, não pode citar números, não, isso aí é ruim, porque você não tem condição de provar para o examinador que aquilo está certo, e ele vai falar, esse argumento aqui é um argumento inválido, é um argumento que o cara criou na hora, e isso aí é um prejuízo, né? Outra coisa, for fazer a redação, aqui ó, a redação é aqui, né? Tem a linha aqui, vem até aqui certinho, não deixa o espaço não, tem gente que termina aqui, ó, termina aqui, tá vendo? Não, vai até o final, escreve até o final, tem a linha, vai até o final, beleza? Deixa eu mostrar aqui mais. Aqui ó, vamos fingir que isso aqui é um papel, né? De redação. Tá até difícil explicar aqui. Ó, aqui ó, viu? Tem que ir até o finalzinho aqui, ó, entendeu? Porque o pessoal corta, né? O pessoal corta ponto. Vamos ver outra coisa aqui interessante aqui. No edital fala que
ortografia, acentuação, propriedade vocabular. Propriedade vocabular é a pessoa conseguir manifestar de uma maneira que ela entenda o que ela está falando, né? Que ela tenha propriedade no que ela está falando, porque muitas das vezes o argumento que a pessoa usa é um argumento que não tem uma coerência. Está acabando a bateria, então vou ter que... Eu estou no notebook hoje. Eu faço esses vídeos improvisados e acaba dando certo. O pessoal acaba gostando. Mas eu não tenho muito tempo para ficar preparando aula, que eu estou andando na correria. Mas, voltando então à questão. Então, na redação, faz com uma letra bem feita, capricha, tá? Tenta fazer uns 4 parágrafos. O final começa assim, ó, geralmente, por fim, né? Por fim, vírgula. Tá falando de manifestação, né? Manifestação é uma forma do indivíduo requerer seus direitos, visando uma melhoria da sua condição social. Ponto. Aí, próximo parágrafo. Determinados grupos têm se infiltrado nesses movimentos visando prejudicar o bom andamento das reivindicações, né, destruindo o patrimônio alheio, né? Aí, terceiro parágrafo. Por outro lado, tem se observado uma melhoria na prestação de serviço por parte do Estado e tal. Aí você continua desenvolvendo. Aí a conclusão é o seguinte: por fim, somente através da união dos cidadãos em prol de uma melhoria coletiva é que... Não, vamos formular melhor. Por fim, essas manifestações são importantes porque buscam solucionar problemas em que a atual sociedade passa e, através desse mecanismo democrático, cobram soluções. E aí você continua, dá para dar uma continuidadezinha aí para fechar legal, né? Então, redação é isso aí. Redação, você tem que ter uma argumentação legal, tem que escolher bem as palavras, tem que ter calma. Se você fez uma sentença, uma frase estranha, ficou esquisita, reflete um pouquinho, tenta trocar. Sempre tem, para cada palavra, sempre tem uns 30 sinônimos, geralmente, né? Você achou que aquela palavra ficou estranha? Troca ela, coloca outra, né? Se você receber um tema diferente, um tema esquisito, você tem uma folha de rascunho. Por exemplo, você recebeu um tema sobre fuzil AK-47. Aí você coloca lá assim, faz um quadrinho, coloca assim, arma, comercialização, uso, efeito na sociedade. Aí você vai debater sobre esses pontos e você vai conseguir encaixar uma argumentação. Na última prova do socioeducativo foi falar de celular, né? Um vício ou necessidade. Aí você fala sobre celular, comportamento, celular no ambiente de trabalho, o celular como uma forma de resolver problemas de forma imediata, né? Então, quer dizer, você faz um quadrinho ali, daquele quadrinho é que você vai puxar a argumentação, vai julgar no papel, tentar falar igual se fosse um repórter. O repórter, ele se expressa de maneira muito clara, muito tranquila. E é isso que a gente tem que buscar numa redação. Evitar radicalismo, evitar falar muito de religião. A gente não sabe a crença do examinador. E é igual o juiz, né? Tem gente que fala que o juiz ele tem um pouquinho de
a decisão dele ela tem um pouquinho de querência dele, né? O que está dentro do psicológico do juiz influencia a sua decisão, né? Não é só a lei. Então, o examinador é a mesma coisa. Então, seja tranquilo, faz uma redação caprichada, com qualidade, pensa bem antes, reflete, respira. Faltou alguma coisa? Faltou uma continuidade de argumento? Para, vai lá, toma uma água, volta e continua. É isso aí. Boa sorte e até mais.